gente! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e vamos continuar falando do conjunto dos números racionais. Definindo o conjunto dos números racionais, temos que serão todos os números que a gente puder escrever em forma de fração. E outra coisa também, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, certo? E essa letra vem da palavra quociente, justamente porque toda fração é uma divisão, certo? Então, todo número racional pode ser escrito da forma A sobre B, né? A barra B é A dividido por B, ou a fração numerador A e denominador B, com A e B números inteiros. Mas atenção, B não pode ser zero, certo? Porque a gente não pode dividir nada por zero. Então, B, ele nunca vai ser zero. A gente nunca pode ter o zero no denominador. Então, vamos ver alguns exemplos de números racionais. Um deles é o conjunto dos números inteiros. Os inteiros a gente sabe que é formado por todos os positivos, negativos e o zero. Então, quando eu pego o menos 5, eu posso escrever ele como menos 5 sobre 1. Não altera o valor do menos 5, né? Sempre que a gente coloca o 1 no denominador. A gente não precisa sair escrevendo, né? Toda vez que tiver um número inteiro com o denominador 1. Mas sempre que for necessário, a gente pode pôr o denominador 1 e ele vai estar escrito em forma de fração sem alterar o valor. Ou seja, é também um número racional. Os positivos também, eu tenho aqui mais 25, eu posso fazer a mesma coisa, colocar o denominador 1. Então, todos os números inteiros eu posso escrever em forma de fração, certo? Então, se isso acontece, eles vão fazer parte do conjunto dos números racionais. E a outra coisa também são as frações. Mas dentro do conjunto das frações, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter decimais exatos, né? Quando eu faço 2 sobre 5. Essa fração é a mesma coisa que eu pegar o 2 e dividir por 5. E isso vai dar 0,4. 0,4 é um número racional. As dízimas periódicas também estão dentro do conjunto dos números racionais, porque eu posso escrever elas em fração, tendo visto que no vídeo anterior a gente encontrou exatamente a fração geratriz para qualquer dízima periódica. Então, aqui o exemplo 1/3, né? 1 sobre 3 é a mesma coisa que eu fazer 1 dividido por 3, dá 0,333, e esse número vai ser um número racional. E também uma fração aparente, quando eu pego o 10 sobre 5, né? Temos que o 10 é múltiplo de 5, então eu vou dividir 10 por 5 e vai dar 2. Então, todos esses números aqui fazem parte do conjunto dos números racionais. Por quê? Porque todos eles podem ser escritos em formas de fração. Agora, vimos como, a partir de uma dízima periódica, encontrar a fração geratriz. Mas como é que eu faço isso com um número decimal exato? Então, observe. Eu tenho aqui o 0,4. O que é que eu vou fazer para transformar ele em uma fração? Eu escrevo o número todo sem a vírgula, então 0,4 sem a vírgula, como o zero está aqui na frente. O zero na frente de qualquer número não agrega valor, né? Isso é a mesma coisa que 4. E no denominador, eu vou colocar potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. O que é que vai dizer qual a potência de 10 que eu vou colocar? A quantidade de números decimais que eu tenho. Ou seja, vai ser a quantidade de números depois da vírgula. Então, como 0,4 eu só tenho uma casa decimal, então eu pus 10. E aqui, né, fica a gosto do freguês, ou a depender da necessidade do problema que estejamos resolvendo, a gente simplifica ou não. Como foi possível simplificar? Eu simplifiquei o 4 décimos por 2. Então, 4 dividido por 2 deu 2, 10 dividido por 2 deu 5. Então, eu posso escrever o 0,4 como 4 sobre 10, né, que é 4 décimos, ou então 2 quintos. Quando eu divido 2 quintos, a gente também tem 0,4 como resultado. Aqui embaixo, eu tenho 5,24. Ou seja, escrevo o número todo sem a vírgula no numerador, 524, e embaixo eu vou pôr a potência de 10. Aqui, no caso, eu tenho dois números depois da vírgula. Então, a potência de 10 vai ser 100. Certo? Se fosse 3 números depois da vírgula, ia ser 1000. Se fosse 4 números depois da vírgula, 10.000, certo? Então, sempre vai ser isso. Aqui a gente pode simplificar. Simplifiquei por 2, deu 256, o numerador, e o denominador deu 50.
E aí, novamente, simplifiquei por 2, deu 131 e o denominador 25. Aqui a gente não pode mais simplificar, então a gente chegou na fração irredutível, então para por aqui. Então, 5,24 é igual a 131 dividido por 25, certo? Então, sempre a gente vai fazer isso para transformar um decimal exato em fração. Escreve o número todo no numerador, sem a vírgula, e no denominador, a potência de 10. Quem vai dizer a potência de 10 que vai pôr é exatamente a quantidade de algarismos que temos depois da vírgula, né? Quantas casas decimais? Se temos 2, coloco 100. Se temos 5 casas decimais, por exemplo, a gente coloca 100.000. Se temos 3 casas decimais, a gente põe 1.000. E por aí vai. Outra coisa também é o seguinte. Lembra que eu falei na aula passada das frações representando a quantidade? Então, agora a gente vai ver como é que a gente calcula a quantidade que aquela fração representa. Eu disse que a fração ela não vai estar somente dividindo inteiros em partes iguais, mas também ela pode estar representando a quantidade de um grupo de elementos. Como foi o caso do exemplo. Dos 35 alunos, 4/5 gostam de matemática. Para eu saber quanto equivale, né, a que quantidade equivale esse 4/5 de 35, eu preciso fazer 4/5 de 35. Sempre que a gente está fazendo uma fração de uma quantidade, a operação que vai estar envolvida vai ser a multiplicação. Então, eu vou pegar o 35 e multiplicar por 4/5. E aí, fazendo isso, eu multiplico o 35 por 4 e o 5 conservo embaixo no denominador. 35 vezes 4 dá 140, dividido por 5 dá 28. Então, por isso aqui no vídeo passado que eu disse que 4/5 de 35 era igual a 28. E sempre que a gente se deparar com uma situação desse tipo, que eu quero saber, eu tenho uma quantidade relacionando com uma fração e eu quero saber quanto equivale, eu faço essa operação, né, de multiplicação. Multiplico a fração pela aquela quantidade ali que representa. E uma pergunta. Se eu quiser saber os alunos que não gostam de matemática, se os 4/5 deu 28, para eu saber quem não gosta é só eu subtrair dos 35. E o resultado vai ser 7, né? 7 alunos que não gostam de matemática nesse exemplo aqui. Continuando. As frações, porque eu estou falando as frações e dentro dos conjuntos dos números racionais, é porque os racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, um caso especial das frações são nas porcentagens. E o que é a porcentagem? A porcentagem é uma fração cujo denominador vale 100. Então, se eu tenho 20%, é a mesma coisa que eu pegar o 20 e dividir por 100. Se eu tenho 4%, é a mesma coisa que eu pegar o 4 e dividir por 100. Se eu tenho 54%, é a mesma coisa que eu pegar o 54 e dividir por 100. Certo? Então, todos esses casos aqui, sempre que tiver uma porcentagem, você sabe que você está pegando aquele número e dividindo. Então, as frações representando porcentagem. Se eu quero saber, né, de uma fração qualquer, qual percentual que ela vale, isso também é possível. Utilizando aquele mesmo exemplo dos alunos, certo? Dos 35 alunos, que 4/5 gostam de matemática, se eu quiser saber qual percentual de alunos que gostam de matemática, é só eu fazer o seguinte, eu pego 4 e divido por 5. Quando eu faço 4 dividido por 5, isso vai dar 0,8. E aí, para eu transformar isso em percentual, eu multiplico por 100. Multiplicando por 100 vai dar 80 e no final basta que eu coloque o símbolo da porcentagem, ou seja, vale 80%. Então, sempre que eu tiver uma fração qualquer e quiser saber o percentual que ela vale, eu faço a divisão, multiplico por 100 e coloco o símbolo de porcentagem. Outro exemplo aqui. Escrever 3/8 na forma percentual. Então, eu vou pegar o 3 e dividir por 8, né? 3/8 é a mesma coisa que 3 dividido por 8. Quando eu faço isso vai dar 0,375. Multiplicando por 100, eu tenho 37,5%. Então, divido, multiplico por 100 e ponho o resultado da porcentagem no final. Uma situação problema. Um desconto de R$10.000 sobre o preço de R$25.000 representa quantos por cento? Então, se eu tenho lá o valor de R$25.000 e tenho um desconto de R$7.000, qual é a porcentagem de desconto que eu estou tendo? Vamos lá.
Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa transformar esse problema em uma fração. Que fração vai ser essa? Eu tenho que pensar quem é o todo do meu problema e quem é a parte, certo? A parte que eu quero, a parte que eu estou destacando. Eu quero saber quanto é que 7.000 vale, né? Quantos por cento vale 7.000 em cima de 25, se vocês observarem aqui. É isso que eu quero saber. 7.000 vale quantos por cento em 25.000? Então, o meu todo vai ser 25.000 reais e a parte que eu quero saber é exatamente os 7.000. E aí, o que é que eu faço? Eu escrevo isso em forma de fração. Eu escrevi a fração, a parte que eu quero é o 7.000 e o todo é o 25.000, nesse problema aqui. Simplifiquei a fração, né, cortando os zeros e tive 7 sobre 25. Aqui, nesse caso, fica um pouco mais fácil. Exatamente por quê? Porque eu posso fazer uma fração equivalente com o denominador 100. Lembra que a porcentagem é uma fração que tem denominador 100. Então, sempre que a gente estiver diante de uma fração que a gente conseguir facilmente construir uma equivalente com o denominador 100, a gente pode fazer isso também. Ou então, eu posso dividir 7 por 25 e depois multiplicar por 100. Tanto faz. Das duas formas vai dar o mesmo resultado. Mas aqui, como eu tenho 25, é fácil eu perceber que quando eu faço 25 vezes 4, vai dar igual a 100. Então, eu multiplico também o numerador por 4. 7 vezes 4, 28. E eu tenho aqui 28 sobre 100. Lembra que toda porcentagem é uma fração com o denominador 100. Se o numerador aqui é 28 e o denominador é 100, isso aqui vai valer exatamente 28%. Então, quando a gente estiver diante de uma situação problema, a gente tem que observar quem é o todo e quem é a parte que a gente quer saber quantos por cento vale, fazer a fração, né, entre o todo e a parte que a gente quer, simplificar. Se a gente não conseguir perceber, né, se aqui fosse um outro número, no 7/25avos, se fosse uma fração que eu não consigo perceber, não consigo criar um equivalente com o denominador 100, eu divido, igual os outros casos que eu fiz, eu divido o numerador pelo denominador. Mas, se for uma fração que a gente consegue fazer um equivalente, a gente faz essa equivalente com o denominador 100, que fica bem mais fácil, e acha a porcentagem. Então, é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje. E eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.